sofrer e amar. Cantor, compositor e incompreendido, Aprígio Lírio foi um personagem importante da cena cultural capixaba. Fatos importantes da vida do artista estão no livro Aprígio Lírio, simplesmente Mercúrio Cromo, do jornalista e escritor Fabrício Fernandes. Eu te esperarei. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Você já sabe que é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje eu converso com o jornalista e escritor Fabrício Fernandes. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado. Fabrício, a gente está com sua última publicação aqui, um livro, por sinal, muito bonito. Parabéns. A Fitinha, parabéns pelo trabalho. E é uma biografia que, na verdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse gênero, né? Porque você mesmo trabalhou essa ideia da biografia sobre Aprígio Lírio, simplesmente Mercúrio Cromo. Conta pra gente, eu acho que para começar, quem é esse personagem, digamos assim, do seu livro? Então, assim, difícil, né, assim, você definir o Aprígio, né? Porque, assim, eu fui tentando localizá-lo, né, tentando entender mais ou menos, compreender mais ou menos essa figura a partir dos vestígios, né, dos arquivos que eu fui encontrando sobre ele. Então, tinha alguns áudios, algumas fotos, algumas cartas, muito pouco. Eu sempre tinha uma ideia de que eu ia achar um diário. Aí lá o Aprígio se definindo, né? Tentando se definir, mas eu não achei nada disso. Não assim. foi tão fácil. Não foi. Então foram 3 anos de pesquisa em que eu vasculhei aí, assim, as gavetas dos amigos, né, que eu não conhecia, né? Que são pessoas, por exemplo, são pessoas bem, assim, digamos, icônicas para a música na cidade de Vitória, sobretudo na cena do rock, assim, né? Então você tem do jazz também, né? Porque rock e jazz eram os gêneros que eles trabalhavam. O Aprígio trabalhava um pouquinho também com a figura da MPB e tal. Ele brincava aí dentro desses gêneros, né? Então você tem a figura da Esther Mazi, que é uma cantora de jazz, que faleceu, acho que no ano passado, se eu não me engano. Que foi, de alguma forma, uma fonte para sua pesquisa. Foi a primeira fonte, né? A Esther Mazi era uma figura que em tese, a Esther seria a figura que protegia o Aprígio, assim, né? Tem um trecho do livro em que eu pergunto isso: quem protegia a vida do Aprígio Lírio, assim? Né? Porque o Aprígio, ele faleceu aos 33 anos. Super jovem. Muito né? jovem, né? Bem significativa essa idade, né? 33, né? A idade de Cristo, assim. E aí há uma suposta informação de que teria sido um suicídio, né? Porque ele cai da janela do 4º andar do edifício Joana d'Arc. E esse fato é o fato que, a partir daí, fica marcado na vida, né? Marca um pouco a imagem e a identidade dele. Porque tudo que se narra em termos biográficos, a partir daí, é sempre a partir da morte. Então isso me levou, eu falei, por que só se fala da morte desse sujeito? Por que não se fala da vida, da obra, né? Do sujeito, né? Por que não se fala desse nome? Por que se fala sempre a partir desse fato? Como se o sujeito se resumisse ao fato da sua morte, né? A essa especulação se ele teria ou não cometido o suicídio. Então, isso foi uma questão que me levou muito a buscar, né, assim, alguns amigos. E aí eu falei, o que eu gostaria de começar a investigar, né, um pouco, para saber entender que cantor era esse. O seu livro, você considera que foi um esforço de entender, né, esse cantor, esse compositor, a partir da vida ao invés da morte? Foi um esforço justamente o contrário? O contrário, livro? isso. Uhum. E aí, por exemplo, tem uma entrevista que o Juliano Ghosh, ele dá, o Juliano Ghosh, ele tem não sei se você lembra um programa da TV Gazeta chamado Conexão Geral. Sim. Isso. Esse programa faz uma homenagem ao Aprígio, e aí vários músicos
da geração, né, atual, assim, cantam canções que foram interpretadas por Aprígio e escritas por essa turma aí, né? E aí que é a turma dessa geração de 70, né? A geração 60, 70, né? Aprígio falece em 83. E aí, numa das entrevistas que o Juliano dá para a TV Gazeta, dentro do camarim, ele diz assim: o Aprígio é um nome que tem que ser defendido. E isso me chamou a atenção, né? Porque eu falei, eu concordo com o Juliano, assim. Eu acho que é um nome que tem que ser defendido. Aí eu queria entender, né, essa afirmação do Juliano também, assim. E aí depois eu achei na internet um artigo que o Juliano descreve e explica isso. Aí ele vai explicar isso, por que é um nome que tem que ser defendido. Porque é um nome que, em tese, esse fato, né, de o Aprígio, como alguns dizem, Aprígio morreu na praia, assim, né? Nadou e morreu na praia. Isso não é verdade, assim, né? Isso não é verdade. A cidade não entendeu essa figura, a cidade não entendeu a proposta dessa figura do Aprígio, assim, porque o Aprígio, primeiramente, se cola muito ao Mamíferos, né, que é uma banda de rock de 70, durante o período da ditadura, entendeu? Depois o Mamíferos se desvincula disso, e aí esse período dos Mamíferos, que é um período bastante rico em termos, porque uma turma que está aí contestando, né, que está aí fazendo uma contracultura. E usando a música... Para contestar a ditadura, né? Então, você tem aí uma galera aí fazendo música de uma forma bem, assim, ainda muito romantizada e tal, aquela coisa do período, é natural, era parte do período. Mas você tem fatos, por exemplo, como a história do Guarapastoque, que é o tal do Woodstock de Guarapari que rolou, que teve Glauber Rocha fez uma nota no Jornal do Brasil dizendo que tinha sido um fracasso por conta da infiltração da Polícia Federal. Depois ele foi um fracasso por conta da dimensão da produção, que foi o Milson Henriques que produziu, dizendo que, aí já outras fontes, né, já dizendo que ele era um festival grande demais, né, porque se você for olhar o cartaz, é gigantesco, né, Elis Regina, Gilberto Gil, Milton Henrique, Milton Nascimento, tal, muita gente, assim, muitos artistas, né, então, isso não era importante para mim, assim. Mas existia todo um cenário cultural, político, social. Inclusive, né? eu achei, né, através do André, né, que faz o filme sobre a biografia um filme que é um filme biográfico não muito biográfico, né? É um documentário experimental sobre os mamíferos, um áudio do Aprígio cantando nesse dia no Guarapastoque, né? Então, o áudio é gigantesco, é genial, assim, porque eles têm um solo de guitarra maravilhoso. Tem como é que fala? Um coral, sabe? Coral, rock and roll. E é bem pesado. E o Aprígio gritando, né? Que a polícia estava ali e tal, entendeu? Assim, dizendo, né? Que havia que a chapa estava quente, entendeu? Que o bicho estava pegando. Então, esses montes isso que eu chamo de um trabalho de historicização, né? Você vai aí fazendo todo um trabalho que é esse trabalho de historicização, mas não para voltar, sabe? Não para querer reviver aquilo. Isso não me interessava. O que me interessava era o Aprígio. Não me interessava esses fatos históricos. Não me interessava a figura do falecimento, desse dado. O que me interessava era isso aí que você falou, assim, a vida e a obra. A defender o nome, tal qual o Juliano disse, né? Mas não defender o nome a todo custo, né? Assim, né? Mas defender o nome a partir de uma narrativa afetiva, né? De uma busca de vestígios, né? De arquivos que ele deixou de um modo afetivo. Né? Quando eu falo de um modo afetivo, eu estou dizendo de um modo amoroso mesmo,
né? De uma relação de olhar para aquilo ali e ser afetado, né? O arquivo me afeta e eu narro. Então, e afeta o leitor. Então, é uma relação de processo, de processualidade, de escrita, né, a partir dos afetos. Então, aí começou tudo, assim. Aí eu fui escrever mesmo a parada, sacou? Quais outras fontes você usou? Além de conversar, você citou algumas pessoas que você conversou, amigos, né, do Aprígio, e você também usou muita documentação. Onde você encontrou esses documentos, Fabrício? Como foi esse processo? O arquivo público me ajudou muito, né? Me dando as fitas, né, das entrevistas que ele havia dado para a Rádio Espírito Santo, como a gente conversou, das gravações originais, das letras digitadas. Teve um colega que é o Juan Gonçalves, ele até está em São Paulo, né, ele trabalha com cultura também, assim. O Juan ficou fazendo, fotofilmando os slides do jornal A Gazeta de 1975 para achar os ensaios escritos por Aprígio, porque ele trabalhou no jornal A Gazeta no ano de 75, durante um ano. O Cristiano fez a capa, o Thiago Zanoli fez a revisão, né? A Ana Carolina fez a produção gráfica e eu, né, os arquivos foi biblioteca e amigos. Né? Alguns falaram, não, daqui você não carrega o que tem aqui, outros me deram, entendeu? Então, assim, a turma da época ainda tem uma relação muito, eu não sei se traumática, se ressentida, eu não sei se... Talvez um pouco disso tudo, né? Pode ser, eu acho que é isso, assim, vai saber o que acontece, né? Assim, então, eles viveram lá, né? Então, e aí, assim... E aí, uma das figuras centrais, né, que para mim assim, é uma figura central, era a figura foi a última entrevista, né, que foi o Afonso Abreu, né, que é o pai do Murilo Abreu. E aí, essa por exemplo, é a capa do Festival de Verão lá de Guarapari. Né, e aí, tem o nome dos artistas que iam participar e tal. Você vê que a gente não responde muito fidedignamente aos arquivos, a gente dá umas cortadas, assim, algumas coisas. Esse aqui é um filme que o Aprígio participa, que é O Paraíso no Inferno, do Joel Barcelos, que é um filme que está na Cinemateca de São Paulo e ainda não foi restaurado, né? Então eu estou trabalhando com arquivos, né? Além das entrevistas, os arquivos. Isso. Eu acho que é um trabalho mesmo de arqueologia, né? Em tese, é um trabalho que vai ressaltar aí, assim, não quem foi Aprígio, mas vai tentar, assim, explicar um pouco, assim, que modernidade né, que ele tinha, porque essa figura era tão moderna, assim, tão... E explicar, falar um pouco dessa necessidade de preservação dos acervos. Né? Porque, assim, Vitória não tem uma cultura de arqueologia, de preservação de acervos, né? Então, isso Fabrício, é uma questão. Eu quero falar mais um pouquinho Vamos lá. Eu quero falar sobre esses dois pontos, tratar um pouco da biografia enquanto gênero e desse trabalho que você fez para além de uma biografia tradicional e também a questão dos arquivos, que eu acho que é muito legal a gente falar no nosso segundo bloco, pode ser? O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com o jornalista e escritor Fabrício Fernandes. Fabrício, encerramos o primeiro bloco com 2 pontos para a gente retomar na nossa segunda parte do nosso bate-papo de hoje. Então vamos começar pela questão da biografia, né? Que é um gênero que a gente tem, mas pelo que a gente conversou e pelo que você traz, você extrapolou essa biografia muito tradicional, muito cronológica. Primeiro, então, se você considera o seu livro uma biografia, né, desse personagem, do Aprígio Lírio, e como que você trabalhou essa questão da biografia para extrapolar essa coisa mais tradicional enquanto gênero?
Começa com o fato de, por exemplo, não há meu nome na capa, né? Meu nome fica na parte de dentro. Então, eu já tirei a figura da autoria, né? Então, você já destitui a figura do autor. Isso é legal. Eu queria um pouco isso, porque como eu estava... O autor, ele não há... então, eu já destitui um pouco isso. Depois, eu tentei fazer do livro um circuito interativo, né? Ele tem alguns QR Codes. Então, está vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar. Tem alguns QR Codes que você pode passar o celular. É um método bem, assim, digamos, sei lá, meio assim, já defasado isso, né? Eu acho que já é um método bem, assim, rasteiro, assim, tipo, não sei se é essa palavra, talvez eu não quero ser Mas rasteiro. aí o leitor, ele consegue ter acesso a quê? Eu botei isso aí, porque na verdade, o livro como um circuito interativo, que seria o seguinte, há alguns arquivos que estão do Aprígio que estão fora do livro, né? São as músicas para serem ouvidas, né? E o outro são os ensaios que ele escreveu no ano de 75 sobre música para serem lidos. Então você tem 2 acervos que para quem lê o livro e quer ter acesso, o QR Code é só um meio para você chegar lá, mas pode ter um endereço e tal. Eu só queria facilitar isso, mas na verdade eu nem sei se facilita. Mas é uma opção. É uma leitor, opção, fica de enfim. opção. Aí eu tentei fazer essa brincadeira, né, assim, do circuito interativo do livro e tal, mas isso também na verdade, não era muito importante a figura da tecnologia aí. O mais importante era o acervo, né? Então, assim, por exemplo, esse livro 2, que é o livro dos ensaios escritos pelo Aprígio no período de 75, lá na Gazeta, são 100 ensaios. A gente pretende ver se consegue publicar eles ainda. Do tamanho de um vinil, mais ou menos, o livro. Seria do tamanho de um vinil. Inclusive, a capa é um vinilzão grandão, assim, com o molho do Aprígio, né? E o Cristiano faz um trabalho belíssimo, assim, de design, assim. Ele é muito, muito legal, ele é muito moderno, assim. É um segundo projeto seu. Segundo projeto. Não uma continuação, mas faz parte de uma coisa só, É, né? isso, de uma coisa só. Porque quando a gente lança os 2 livros mesmo, né? Um e-book e esse. Sim. Né? Ele ainda está num sistema e-book, então. Ali você tem o Aprígio escrevendo sobre bandas de rock, assim, que a gente nem imagina, assim. Ele passava no Golias, pegava o disco chegava não sei da onde, não sei da onde chegava, não sei se pelo trem de Cachoeiro, eu não sei, eu sei que o Golias tinha discos, assim, de bandas que você não imagina da década de 70, assim, de rock experimental, assim, de rock psicodélico, de psicodelias e muita coisa diferente, sabe? E música clássica, jazz, muita coisa que na época estava se produzindo, né? Então ele pegava o disco, ouvia, ia para a Gazeta, escrevia a máquina, publicava, do Caderno 2. Então a gente vai fazer esse trabalho de tratamento desse acervo, né, de redigitalização. Na verdade já está todo redigitalizado o trabalho dos ensaios. Esse material, ele faz parte dessa biografia, mas também faz parte dessa questão de arqueologia que você falou mesmo, né? Sim, que é o que mais ou menos, talvez eu responda a sua pergunta da questão da biografia aí. O livro nos propõe a ser uma narrativa biográfica, porque ele se volta mais para os arquivos deixados pelo Aprígio, né? Mais para os vestígios, né, assim, o que a gente tinha ali de material mesmo, físico até, né, fotos e tal, que se deteriora com o tempo se você não cuidar, né. Então, assim, o que está, por exemplo, no acervo, no arquivo público está sendo cuidado, mas o que está numa gaveta o que está em MP3 em digital está cuidado, mas o que está numa gaveta de um amigo, assim, tem muitas fotos já perdendo, né, que eu acho maravilhoso, assim. Só que eu acho que tem alguns acervos que tem que ser mostrados, sabe?
não é ficar assim na gaveta guardando. Então, algumas pessoas, tipo, guardam, chegava, não vou deixar você levar e tal. Então, assim, não me deixou escanear. Tem muita coisa ainda do cara guardada ainda no meio desse rolê todo, assim, de 50 anos, entendeu? Assim, que é um pouco da segunda coisa que a gente ia conversar sobre os próprios arquivos, né? Uhum. O que você encontrou em termos de arquivos e da importância da gente cuidar mesmo, né? Porque o arquivo, ele é a nossa história. Sim. O que você encontrou que você pode trazer pra gente? Bom, por exemplo, eu tinha imaginado que eu ia achar um diário, né? Assim, ou coisas escritas. Você queria sopinha no mel, né, Fabrício? Então... Não foi tão fácil. Então, exatamente, porque eu tentei não fazer a biografia pelo outro, né? O outro do outro. Porque o Aprígio já é um outro para mim, né? Então, se eu entrevisto pessoas para falar do Aprígio, é o outro do outro. Então, Você a visão... escrever sobre o olhar de outra pessoa. Isso, é o olhar de outra pessoa sobre... Então, eu já vou inventar e inventar mais uma vez, assim, né? Porque quem fala do Aprígio está inventando o Aprígio. Eu, quando escrevo isso aqui, estou dando um jeito de tentar inventar ele, mas eu não consigo inventar ele, porque ele é isso. Talvez, digamos assim, se a gente tentar inventar o Aprígio, eu acho que a melhor forma de inventá-lo é como um dandy, né? É uma figura... ele é um dandy, ele é um sujeito muito elegante, né? Híbrido na sua identidade de gênero, nem masculino, nem feminino, né? Ele oscila dentro de uma identidade de gênero. Tem uma hibridez, né? Que não seria androgenização, mas pode-se dizer, né? Essa palavra androginia já está bem, né? Digamos, mas cabe ainda, assim. Então ele tinha para 70 talvez fosse a palavra, né? Então o Aprígio, ele tinha essa figura que ele brincava dentro de uma androginia. Tinha digamos, uma postura em relação à moda muito forte, se vestia muito bem, né? Elegante. Muito elegantemente, assim. Então você tem, por exemplo, se a gente for pensar, quem são dandies da literatura, assim, ou da música e tal, de cinema, o Oscar Wilde, né? Tem algumas figuras, né, que tem esse aspecto do dandismo, assim. O Aprígio era esse, dandy em Vitória. Entendeu? Então, aí que tava esse, para mim foi o achado, né? Da pesquisa, para mim foi o achado. Como que essa cidade vai lidar com um sujeito tão cosmopolita, tão moderno como o Aprígio. E você comentou que a cidade, eu não sei se foi esse o termo que você usou, não entendeu a figura dele, né? Uhum. O que da figura dele no seu processo de pesquisa, de conversa com as pessoas e de entender esse arquivo te chamou mais atenção? Eu acho que a figura da própria vida dele, sabe? Porque, assim, me afetou muito, assim, me afetou mesmo, sabe? O fato de ele ter vivido uma espécie não de autorrepressão, né? Nem de autocastração, assim. Mas o fato dele ter sofrido, né? De ter que enfrentar ali uma sociedade ultraconservadora que, de uma certa... E não ter de uma certa forma, não ter uma proteção assim, digamos, que o cercasse ali para que esses elementos não o atingissem, né? Senão não fosse atingido por isso. Mas não, o corpo do Aprígio, ele era um corpo tão potente, musicalmente sobretudo, né? Teatralmente também, porque ele chegou a fazer teatro junto com Hamilton. Então, assim, ele tinha uma potência tão grande mas essa modernidade dele e essa não proteção de alguém, ou
talvez de si mesmo. Porque, por exemplo, quando o Aprígio estava numa situação de muito uso de drogas, muito grande, assim, a mãe dele pegava e falava assim, vou tirar você de Vitória. Alugava um apartamento e botava ele no Rio. Mas chegava lá, a situação era mais louca ainda, né? Porque aí ele entrava num processo de vivência muito, muito potente, né? Se aqui ele estava já, de uma certa forma, não conseguindo, né? Lá ele conseguia. Então, aí ele se soltava mesmo. Então, eu acho que era isso, assim. Eu acho que, para mim, a figura da vida dele, eu acho que ela poderia ter sido mais protegida, assim, sabe? Pelos amigos. Eu acho que é isso, assim. Isso é uma coisa que me afetou, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, porque há que se ter, né? Sabe, assim. Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, hoje a figura das identidades de gênero e tal, você, né, você tem que ter alguém, assim, cuidado, sabe? É isso que é uma coisa que me ficou. Porque o cuidado de si, do Aprígio, num período de 70, talvez fosse muito difícil. Porque você imagina, o cara contestar, né, num palco do teatro, fazendo um show chamado simplesmente Mercúrio Cromo, sai dali e já vai direto para a cadeia, ele foi preso, dali já direto para a prisão, entendeu? Os caras já estavam ali do lado de fora esperando ele, assim, entendeu? Então, assim, para um sujeito hipersensível como o Aprígio, de um corpo altamente hipersensível, sofrer esses impactos, talvez ele não fosse dando conta, assim. Então, isso é uma coisa que me afetou muito, assim. Fabrício, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Dedo de Prosa. Foi ótimo o nosso bate-papo. Muito bom conhecer o seu trabalho mais uma vez. Eu quero deixar as portas do programa sempre abertas quando você tiver novidade e uma outra publicação para você voltar e a gente continuar conversando. Eu fui falando, assim, né? Obrigado. Tá ótimo, mas muito obrigada. Tá bom, obrigado. O programa Dedo de Prosa fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você. Porque é jovem pra mim. Eu te esperarei até o fim. Até o fim, até o fim.